Graça e paz, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. A palavra do Senhor, ela diz que quando nós confessamos nossos pecados, Deus, Ele nos perdoa. Ele pega essa nossa confissão, o nosso pecado, e lança no lago do esquecimento. Significa que Deus, Ele não vai te julgar por aquilo que você cometeu. Se você confessou para Ele em verdade, sendo sincero. Então, se nesse momento você chegou com o seu coração cheio de agonia, incomodado, tristeza, ou com o coração orgulhoso, que às vezes ocorre, o dia foi bem, foi maravilhoso, chega cheio, fala, não cometi nenhum erro, nenhum pecado, estou bem, estou maravilhoso. Nós também devemos ter cuidado com esse tipo de sentimento. Que neste momento você feche os seus olhos e se recorde que aquele que criou os céus, a terra e o mar, Ele perdoa os seus pecados, não importa o que o inimigo diga para você nesse momento. Confesse e o Senhor libertará o seu coração de toda agonia que você sente, de toda tristeza, toda ira, toda mágoa. Amém, igreja? Senhor Jesus, nos colocamos, Pai, em Tua presença neste momento, meu Pai. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Deus, que neste momento, Pai, a Tua igreja venha confessar, meu Pai, dar nome aos pecados, Pai, que temos cometendo, pelas mentiras, pelos enganos, meu Pai. Senhor Jesus, que o Teu perdão nos alcance, e o Espírito Santo, Pai, nos encha de alegria, Senhor Jesus. Que nós não venhamos, Pai, deixar, Pai, o inimigo dizer que nós não somos dignos, que nós não merecemos, Pai, levantar nossas mãos e adorar ao Senhor. Senhor Jesus, Tu, Pai, morreu na cruz, meu Pai, por conta de nossos pecados, Senhor Jesus. E em Tua grandeza, Pai, Tu ressuscitaste e estás voltando, Senhor, para levar a Tua igreja ao Teu encontro, Senhor Jesus. Que essa alegria, que essa esperança, meu Pai, enche o nosso coração. Senhor Jesus, Pai, o Senhor Deus é bom, o Senhor Deus é misericordioso, Pai, e a Tua mão, Pai, está sobre cada uma de nossas cabeças, Deus, nos protegendo, Pai, enchendo o nosso coração de alegria e ânimo, Pai. Deus, que neste momento venhamos, Pai, cantar ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor Jesus, declarando como o Senhor Deus é grande, como o Senhor Deus é poderoso, como o Senhor Deus, Pai, morreu naquela cruz por cada um de nós, Pai, e está voltando, e o dia está perto, meu Pai. O dia que encontraremos, Pai, estaremos juntos com o Senhor, meu Pai. Pai, glorificando o Teu santo nome por toda a eternidade, Senhor Jesus. Inunda, Pai, esse lugar com a Tua presença. Alegra o nosso coração, meu Pai. Senhor Jesus, que aqueles que se encontram irados tenham calmaria, que aqueles que se encontram em tristeza, Pai, venham ter os seus corações consolados, Senhor Jesus. Senhor Deus, entregamos esse momento em Tua presença, Pai, dando honra, glória e graça àquele que é todo poderoso. Aleluia, Senhor Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Amém? Esta é a hora da
te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás pra te Amém. Que a gente possa estar se colocando diante de Deus agora. Eu quero convidar vocês a fechar seus olhos e pedir para que Deus venha se fazer presente na sua vida e que todo sonho, toda esperança que você tinha e que você perdeu, que Deus venha restaurar. Em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a tua graça
Provérbios capítulo 15, versículo 1. Deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos falar algo bem rápido aqui sobre a comunicação na família. Isso deve acontecer também nos nossos dias, em nome de Jesus. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vamos orar, irmãos? Peço para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é quem vai à frente. É o Senhor quem está, ó Deus, à frente das batalhas, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, principalmente, que nós sabemos, ó Deus, que hoje é o dia da família. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, lares, ó Pai, em nome de Jesus. Que Satanás, ó Pai, caia por terra, ó Deus, por tudo aquilo que ele tem tentado contra a tua família, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, nos encha, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um dos maiores desafios como famílias hoje é aprender a arte da comunicação. A arte de falar bem e que o outro entenda. Eu sei que hoje também há um movimento nessa questão, não importa o que o outro entenda, o que importa é que eu fale. Mas nesse importar que eu fale, de repente é uma comunicação falha, o outro não vai conseguir entender aquilo que você está comunicando. E se o outro não está entendendo, portas são fechadas, empregos são desfeitos, famílias são arruinadas porque eu não estou comunicando bem. Então a comunicação é muito importante para os nossos dias. Dependendo da comunicação, portas podem ser abertas em nossos relacionamentos. E quando nós olhamos aqui para Provérbios, nós podemos ser capacitados, enriquecidos aqui na área, principalmente no âmbito familiar. Nós podemos aprender com Salomão. E nós já falamos aqui que Salomão foi um grande sábio, escreveu mais de 3.000 provérbios. O camarada foi totalmente instruído e ensinado por Deus. E ele está passando. Provérbios são tipos ditados. Lembra que nós falamos semana passada? Ditados. Tanto é que nós temos muitos ditados hoje em dia. E como que eu falo em referente à comunicação? Como que eu me refiro ao compartilhamento dos nossos sentimentos, das palavras proferidas dentro de casa? Como que eu tenho falado? Como que eu tenho vivido dentro da minha casa em relação a isso? Primeiro, eu gostaria de ver com vocês aí, para a gente entrar nesse versículo, preste atenção em relação à maneira de como você comunica na família. Eu preciso prestar muita atenção como que eu tenho falado, como que eu tenho agido diante dos meus filhos, do meu cônjuge, como que eu tenho feito isso? Aí sim, Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então quando a pessoa está totalmente irada, está nervosa, e ela começa até a alterar o tom da sua voz, é nesse momento que a gente precisa dar uma resposta branda, dar uma resposta calma, porque essa resposta vai desviar a fúria da outra pessoa. Só que muitas vezes nós não temos esse autocontrole, porque na verdade o que necessita aqui é de domínio próprio. Irmãos, não tem nada a ver domínio próprio com autocontrole. Autocontrole é você se controlar, eu me controlar. Agora, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito. Ele que vai me ajudar nessa questão. Então, essa resposta calma vai desviar a ira. E Salomão nos ensina aqui que usar a raiva para atacar a raiva do outro só vai aumentar aquela tensão dentro da nossa relação conjugal, familiar. Então isso está atrapalhando muito as famílias. Eu preciso procurar palavras gentis em meus diálogos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Conforme nós ouvimos aqui, a união, a unidade da igreja, ela precisa acontecer. Olha para o lado, olha aí, são seus irmãos. Por que será que eu não converso com o outro? Será que é tão difícil assim? E lá no céu? E lá no céu? Ixi, Juliana, ó, vou para cá. Lá não vai ter isso, viu? Vou desviar dela. Lá não tem isso. Então, como um cristão, o que eu tenho feito aqui? Como na família da fé e na família dentro de casa. Às vezes eu vou ficar 15 dias, 20 dias, um mês sem conversar com meu filho, com meu cônjuge. Por quê?
Por quê? Procure ouvir a sua voz também. Se o outro está usando um tom alto, e eu sei que isso aqui acaba trazendo ira na nossa vida também, mas eu preciso manter o meu tom. Pelo menos no máximo da metade do decibéis que o outro está falando. Baixar o tom. Mas eu já falei para você, e eu vou lá e começo. Aquele pampeiro dentro de casa. E aí, o que vai virar? Nada. Então precisa baixar o tom, primeiramente. Controlar as minhas emoções. Isso, irmãos, é um exercício. Isso é intencional. Eu preciso controlar as minhas emoções, mas no sentido, por exemplo, raiva é uma emoção. A alegria é outra emoção. Mas eu tenho controlado isso? A alegria não precisa controlar. Mas a raiva, a ira, o ódio, o rancor, algo que aconteceu 30 anos atrás dentro de casa, da família, jogando na cara o tempo todo. Então isso também requer intenção de diminuir as questões dentro da nossa emoção no relacionamento. Então preciso prestar atenção como que eu me comunico dentro de casa. A altura. Porque se você xingar alguém dentro de casa, se você falar para a pessoa, mas num tom suave, ela vai até te entender. É lógico que nós não vamos fazer isso. É lógico que nós não vamos fazer isso. Mas dessa forma, na tonalidade baixa, é aceitável. Segundo, use suas palavras para trazer cura. Provérbios 12, 18, vai aparecer aí. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Ora, se a língua do sábio traz a cura, a língua do tolo traz morte, traz doença, traz coisas ruins. Então use suas palavras para curar. Quantas famílias, quantos filhos hoje, totalmente com rancor, com amargura dentro do seu coração, por palavras ditas lá atrás. E ficou, ele perdoou, mas ficou. E esse ficar no nosso consciente, foi lá para o inconsciente. E vira e mexe, nós fazemos coisas que estão aqui, que eu não sei por que eu acho daquela forma. E muitas pessoas não acreditam nisso, mas existe. Por que nós tomamos algumas decisões? Está aqui dentro, ó, no nosso inconsciente. Muitas vezes eu não sei porque eu tomo essa decisão, mas eu tomo. Então são coisas jogadas lá atrás que eu não consigo me libertar de algumas coisas ruins. Então muitas pessoas hoje estão doentes, emocionalmente e fisicamente, devido às palavras ouvidas no passado e que têm ouvido, especialmente na família. Quando eram crianças, por exemplo, palavras depreciativas ditas pelos pais, que carregarão para a vida toda. Quantas pessoas aqui não ouviram, por exemplo, que você é um desastrado? Você não faz nada direito, moleque, você é um burro, você é um animal. Quantas vezes? Eu não estou exagerando. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Isso ficou aqui dentro. Eu não consigo mais avançar por conta de algumas coisas. Quando alguém, isso já aconteceu comigo. Quando alguém pede alguma coisa, eu lembro que eu trabalhava numa empresa moveleira, e o chefe pedia, ó, dá para você fazer um modelo com esse armário, um projeto? E na minha mente, eu falava, não consigo, eu não vou conseguir. Porque eu ouvia isso. Mas na minha mente eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou. Então isso afetou a minha vida, isso afeta a nossa vida. Mas eu preciso transmitir isso para os meus filhos? Porque eu não posso mudar isso. Tudo que você pega, você quebra. A criança, gente, criança é criança. Às vezes ela pega um copo lá com 2 aninhos, 3 aninhos, cai no chão, quebra, pronto, vira uma terceira guerra dentro de casa. Parece que não vai, isso é natural, são acidentes. Quem nunca quebrou um prato na sua vida quando adulto? Ninguém? Só eu. Isso acontece o tempo todo. E pense nesses tipos de palavras que, se você ouviu ou não na sua infância, que se ela exerce influência na sua vida, exerce. A psicologia trata muito bem disso, tem exercido, não tem jeito. Por isso que eu não sei o que eu estou fazendo, eu não acredito que exerce, mas tá bom, não acredito, mas exerce. Por que eu escolhi esse blazer azul?
Por que não um preto? Use as palavras para curar relacionamentos, tipo, você me perdoa? Eu errei. Mas tão é difícil, como é difícil falar, eu errei. Sabe por quê? Por conta do orgulho que habita em nós. E o orgulho é totalmente contra o Senhor. Eu errei, me perdoe. É dizer assim, filho, filha, eu acredito em você. Pai, não estou conseguindo, está difícil. Eu acredito, você vai conseguir. É isso que muitas crianças precisam. Isso que muitas vezes dentro de casa nós precisamos. Olha, você consegue. Quantas pessoas não conseguem fazer algo porque já estão arraigadas na sua mente que não vai conseguir, que não vão conseguir. Eu ouvi de alguém que você era capaz de fazer? Não, era o contrário. Às vezes no trabalho. Eu lembro que eu trabalhei para uma senhora aos 13 anos de idade. Foi quando eu descobri que eu tinha que operar mesmo, não teve jeito. Tanta raiva que eu passei. 13 anos, irmãos. Eu trabalhava de office boy. E muitas vezes ela falava na lata assim, rapaz, você é muito novo e você para conseguir fazer isso vai ser difícil. Você não tem capacidade para isso. Era o tempo todo. Sabe, isso vai falando, vai falando, vai falando. Isso é ruim para a pessoa também que fala. Isso que é o complicado. Só que aí na sua mente você acha que você não sabe mesmo, não vai conseguir. Você não é capaz. E isso precisa mudar em nossa casa, em nossa vida. Amém, irmãos? Terceiro, use palavras que mostram o norte para que os outros sejam sensatos ao falar. Eu preciso usar minhas palavras para que mostrem uma direção para as pessoas, para que os outros sejam sensatos ao falar. Ao sensato da sensatez é o quê? Insensatez, tolice. Olha só o que diz Provérbios 16, 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Irmãos, primeiramente, sábio é aquele que adquire uma gama de conhecimentos, e não é somente aquela pessoa que é inteligente, que ela tem um QI alto, não. A inteligência emocional entra aqui no meio, um monte de coisas hoje. Antigamente achava que era só o QI, só o poder de raciocínio, né, matemático, físico, etc. Não, nós sabemos que hoje é totalmente diferente a pessoa sábia. Ela consegue adaptar as coisas. Por exemplo, uma das qualidades de uma pessoa sábia é saber adaptar-se a qualquer ambiente. Se amanhã você for convocado para ir para o Alasca, menos 45, frio, você se adaptaria? Sim. O ser humano ele é adaptável. Sim. Se você fosse para um lugar aí, 50 graus a mais, você se adaptaria? Sim. Ambientes, nós adaptamos. Quando nós estranhamos no começo, mas depois nós adaptamos. Nós somos seres adaptáveis. Então, o coração do sábio, ele ensina a sua boca. Opa, chegou o momento de falar, fale. Chegou o momento de ficar quieto, fique quieto. Isso é o coração que o sábio vai educando. E ele vai promovendo a instrução para os teus filhos. Eu sei que nesse ínterim, nós sabemos que há muitas coisas que nosso filho ele pode pegar a influência de um amigo, ele pode ver outras coisas e por aí vai. Mas a nossa parte nós vamos fazer. Amém, irmãos? Pensar antes de falar denota sensatez. É alguém sábio. Vocês lembram daquela... Eu não lembro quem que escreveu isso. Uma pessoa tola, quando ela fica quietinha, ela passa... Não, isso tem em Provérbios também. Ela é passada como sábio. Sensatez significa ponderação do tratar a um assunto delicado, ser prudente, ser precavido naquilo que for fazer. E muitos casamentos hoje estão sofrendo quedas na qualidade devido à insensatez por parte dos cônjuges. Quando o assunto é falar dos sentimentos, por exemplo. Eu não falo. E quando eu vou falar, já foi. Eu estou bem quietinho. Mas agora, se eu tenho falado, eu tenho tentado melhorar as coisas, a qualidade do meu casamento, aí muda a história. Mas até então eu preciso dar um norte para a minha família, para o meu filho, para o meu esposo, para a minha esposa, no falar. Quando Salomão usa a expressão ensina a sua boca, a ideia aqui no hebraico é instruir. É dar uma orientação correta para a pessoa. É guiar atenciosamente. Você sabe onde o seu filho anda?
Você tem observado o caminho do teu filho? Você vê o que seu filho anda fazendo dentro de casa? Mas a família dá trabalho, claro que dá trabalho. Dá muito trabalho. Você edificar alguma coisa dá trabalho. Só que a fundação aqui é Cristo. Deus nos dá sabedoria para que eu possa dar o norte para o meu filho, promover a instrução dentro de casa, promover a instrução na minha família. Em quarto, melhor às vezes na comunicação é se calar e esperar o momento adequado. Por que que nas brigas dentro de casa o outro não consegue ficar quieto? Um fala e o outro não consegue, ele fala também. E isso vai dando o quê? Vai dando atrito o tempo todo, porque um não para. E se um ali não cessar, a briga vai continuar. A briga continua. Provérbios 10, 19 fala assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem controla. Se não controla, fala, o pecado está ali no meio, porque fala demais. Não consegue parar, não tem um freio ali. E Salomão está dizendo que quando você continua falando depois de ter dito o que você desejava, é bem possível que saia alguma tolice da boca. Eu vou chamar alguém para conversar, conversei, vou além daquilo, ficar falando aquilo, o pecado já vai estar presente, porque vai sair alguma coisa. Aí vai falar mal de alguém, aí vai fofocar, entende? E às vezes dentro de casa é a mesma coisa, eu preciso falar e está fervendo ali a discussão, eu preciso saber o momento de parar. Eu preciso saber o momento exato. Por quê? Os filhos estão observando. Os filhos estão vendo o tempo todo. Então Salomão ele ensina que devemos usar poucas palavras para aquilo que eu quero expressar, e depois eu devo me calar. Tem um livro da Joyce Meyer que fala Eu e Minha Boca Grande. Alguém já leu esse livro? Eu e Minha Boca Grande. Nós precisamos ler. Às vezes nós falamos coisas sem precisão, sem necessidade. E se eu não quero pecar, eu preciso controlar a minha língua. E quando o ambiente também não é bom para continuar um diálogo, por exemplo, eu preciso me calar. Vamos lá, irmãos, o tempo avança. Quinto, tome um santo propósito no sentido de sempre usar as palavras para dar vida às suas relações. Provérbios 15, 4. A língua suave é árvore de vida. Salomão ele vai usar essa figura aqui de uma árvore para mostrar a importância de uma boa comunicação. Nós falamos no encontro de casais sobre solidão a dois, que hoje o que impera dentro de um lar, por exemplo, nem todos, mas a maioria, é o celular. É o tempo todo no celular. É o esposo, a esposa, o filho. Não há diálogo mais, salvo em alguns lares. E assim vai piorando. Então, lembra que eu falei a questão de solitário? Vai ficando sozinho, e a família vai constituindo assim. Mas Salomão ele fala a importância de uma árvore porque traz frescor, traz um refrigério para a nossa alma ali. Suas palavras são como uma árvore para quem ouve. Como que está o meu linguajar dentro de casa? Muitos casamentos morrendo porque os cônjuges não se alimentam de palavras de vida. Provérbios 18, 21 fala assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será bem recompensado. Ah, mas o que der na telha eu falo mesmo, eu não estou nem aí, eu falo mesmo, ninguém tem nada com a minha vida. Tá bom, mas vai arcar com as consequências, com certeza. O meu chefe falou um negócio lá, eu falei na lata dele mesmo, no outro dia mandado embora. E se acha ainda? Minha esposa veio falar algo para mim, eu falei mesmo, joguei na cara dela. Não é assim que funciona, tá bom, no outro dia, separado. Então, se eu não controlar, eu vou ser recompensado com aquilo que eu estou fazendo. Se é para a vida, é vida. Se é para a morte, é morte. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria. Muitos filhos estão se distanciando da família porque só ouvem críticas o tempo todo. Só critica. Palavras de morte o tempo todo. Ele vem e eu vou criticá-lo. Eu não consigo falar uma palavra de bênção para ele. É só crítica o tempo todo. Sabe por quê? Porque aqui dentro não tem vida. Aqui dentro está morto. Então eu não vou conseguir falar palavras de vida se eu estou morto.
Eu preciso de reviver no Senhor. O Senhor precisa reavivar a minha vida, reavivar o meu coração. E muitos pais também, por outro lado, estão tristes porque nunca ouvem dos seus filhos uma palavra de bênção. Sabe por que muitas vezes as pessoas falam, olha, o jovem ele está trancado dentro de casa, 15, 16, 17, 18 anos trancado ali o tempo todo, é porque é a fase da adolescência, nem sempre. Isso não é uma regra, isso não é regra. Então nós precisamos entender que isso aconteceu tem também a fase da adolescência, mas esse mesmo filho que às vezes fica trancado, ele está ali almoçando com a família também. É porque nós sabemos que há um momento de transição, nós sabemos tudo isso. Mas também há o período que o adolescente ou jovem precisa estar com a família também. E o que aconteceu que ele está ali? Se é algo de médico, precisa procurar um médico. Se é algo espiritual, vamos conversar, vamos orar com ele. Então alguma coisa está acontecendo, isso não é regra. Nós ouvimos muito, não é fase, não. Nem todos são assim, nem todos. Tivemos sim alguma coisa. E quem não tem quarto com porta? Eu conheço vários assim, que tem na sua casa, tem o seu quarto, não tem nem porta. Então assim, depende do ambiente. Algumas frescurinhas aí, outras não. Outros nem sabem o que é isso. Que decisões Deus quer que nós tomemos? Eu tenho vigiado meus lábios. Irmãos, como eu falei, isso aqui é um exercício. Eu preciso vigiar aquilo que eu for falar, aquilo que eu vou dizer. Tomar cuidado com aquilo que eu vou proferir diante da minha família. Então é momento de calar, isso é sabedoria. É momento de ouvir apenas, em nome de Jesus. Saber a hora de se calar, porque aí vai mostrar sensatez, de que eu sou alguém sábio, de eu sou alguém que eu estudo a palavra de Deus na minha casa, ensino para os meus filhos. Hoje eu li um devocional. Eu fiz um devocional. Eu li que Jesus estava instruindo as crianças ali. Eu passo para os meus filhos? Não passo. A vida vai cobrar. Um momento ou outro vai cobrar. Mas que o Senhor nos ajude como pais e como filhos também. Filhos que estão aqui. Respeitem os teus pais. Amém? A família precisa ser instruída. Então nós, como famílias cristãs, irmãos, hoje eu falei de manhã, eu não vou falar de novo, não vou falar. Mas algumas coisas que vai acontecendo, eu prefiro largar a mão. Ou eu sou cristão ou eu não sou, não tem meio termo, não dá. Ou eu sou cristão, vou viver como um cristão, ou deixa para lá, abandona, manda no barco, pula do barco. Eu sou covarde, tô fora. É assim que tem que fazer. Ou vive uma vida que glorifica o Senhor, ou larga a mão. É assim. Nós precisamos, como nós ouvimos aqui, nós falamos sempre, nos posicionar como cristãos. Como pais que amam nossos filhos. Eu amo meu filho? Quem ama o seu filho aqui? Se você não corrige, você não ama. Amém? Amém. Aí eu gostei. Se não tem disciplina, eu não amo meu filho. Dura essa palavra? Sim, é dura. Jesus falou palavras duras. Se eu não disciplino o meu filhinho que está ali, né, filhinho do papai? Eu não amo. Por mim, eu estou dizendo assim, que se dane, morra. Em outras palavras. Deus amou a Jacó e rejeitou Esaú. Está na Bíblia. Está aqui, eu posso ler. Então, quando vem a disciplina de Deus e dos seus pais ou os filhinhos, receba que todas as palavras pronunciadas possam dar vida às nossas relações. E para a gente encerrar, o salmista, quando ele escreveu uma oração, lá no Salmo 19:14, ele disse assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, igreja? Amém. Que as palavras da minha boca e a meditação. O que eu tenho meditado durante o dia? Isso revela muito quem nós somos. O que eu tenho meditado? Que sejam palavras, que sejam coisas agradáveis a Deus, minha rocha e o meu resgatador.